Olá, o Wesley aqui. Quero desejar uma ótima noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de conhecimento. Tenho certeza que, ao finalizar essa live, você sairá com insights muito bons que vão te ajudar aí no percorrer dos seus dias, tá bom? Então, vai ser uma noite diferente, uma noite de aprendizagem. Você vai sair daqui com outro pensamento, tenho certeza disso. Eu sou Wesley, pedagogo, formado em recursos humanos, estudante aí de educação física e atualmente faço mestrado na área de gestão. Wesley, por que você está se apresentando? Primeiro, para vocês me conhecerem, e outro ponto muito importante: todas as áreas que eu atuo, sou formado ou estou sendo formado, requer muito da minha comunicação, que é o tema central de hoje. Entender isso não é um rótulo, gente, não é um rótulo. É o primeiro passo para você traçar estratégias para a sua voz ser ouvida em todos os lugares, e principalmente em sua vida. E para aprofundarmos sobre esse assunto e transformar esse conhecimento em estratégias práticas, estou aqui com a professora Flávia Valentim, né, mestra. Ela tem a própria empresa de marketing e comunicação, então ela trabalha o dia a dia dela, comunicando, falando, conversando com clientes, fornecedores, resolvendo diversos problemas através de sua comunicação assertiva e decisória, tá? Então, professora, eu passo a palavra para a senhora, se apresente para o nosso público aqui e eu agradeço, né, que a senhora teve essa disponibilidade para me ajudar, tá bom? Muito obrigado. Eu acredito que esse bate-papo hoje será muito produtivo. Olá, professor Wesley, boa noite. Me escuta bem? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Receber esse convite do professor Wesley. Comunicação é algo que eu vivo todo dia. Não era algo que eu dominava na minha adolescência, na minha juventude, mas foi uma escolha e a partir dessa escolha a gente tem que se desenvolver e encarar a vida, né? Então, enfim. É uma satisfação enorme poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouco das reflexões que o professor fizer e das perguntas que a gente vai acabar dialogando aqui. Que isso, professora, é um prazer imensurável, né? A gente trabalha todos os dias, né, com a nossa voz, o nosso público, né? Então nós precisamos de fato aí abrir os olhos de muitas pessoas que precisam ter esse tipo de comunicação. Não sou um exímio comunicador, professora, mas eu consigo desenrolar bem. Então, e hoje nós estaremos tratando de alguns assuntos mais do âmbito profissional, mas também pessoal, que é de fato pertinente aí no nosso dia a dia, tá? Professora, vamos dar um início, vamos começar do começo. Tá, vamos começar lá do começo. Muitas pessoas acreditam que nasceram tímidas e vão morrer tímidas. Isso é verdade? Ou essa habilidade, essa soft skill, ela pode ser treinada? Ela é uma habilidade que pode ser treinada ou é um mito e a pessoa nasceu assim, eu vou ser assim, eu vou morrer assim? Vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, né? Falar um pouquinho da minha formação, é, que é o que me compõe, que me faz ser quem sou, né? Eu tenho formação em publicidade e propaganda, então, quando eu estava comentando que eu era tímida na minha adolescência, e aí até já vem de encontro com a tua pergunta, sendo uma coincidência ou não, mas eu escolhi publicidade porque eu achava bonito uma agência de publicidade funcionando. Eu me lembro que com 16, 17 anos eu fiz uma visita numa agência de publicidade e achei aquilo lá um mundo fascinante.
e escolhi essa profissão, e escolhi também ciências da computação, porque eu sempre gostei de tecnologia. E quando eu prestei vestibular, eu passei nas duas graduações, nas duas faculdades, nos dois vestibulares. Só que a minha mãe ela já estava doente e ciências da computação eu teria que viajar para São Bernardo do Campo, era metodista. E acabei optando, então, por ficar aqui em São José, estudar na Univap e fazer a publicidade e propaganda que eu tinha passado aqui. O engraçado é que disso tudo, a vida me trouxe a tecnologia de uma outra forma, né? Na agência, a vida acabou me trazendo esse lado que eu sempre gostei. Não exatamente com ciências da computação, mas com desenvolvimento, com linguagem de programação, na parte de desenvolvimento de site, etc., que é o que a gente faz também, além de comunicação. E aí eu descobri, através da publicidade, que, na verdade, eu estava estudando comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. Aí, opa, comecei então a estudar muito sobre comunicação. Inclusive, a respeito do seu comentário acima, né, anterior, eu me vejo como uma comunicadora executora, né, e planejadora, um pouco analítica e um pouco comunicadora apenas no sentido de ser a alma de alguma coisa, né? O executor é aquilo que faz o que é necessário fazer, independente da problemática, da dor que ele está sentindo para fazer, da vergonha que ele está sentindo para fazer, ele precisa fazer, ele vai lá e faz, e acabou. O comunicador, ele fala por alegria, né? Ele fala porque ele não tem timidez, ele chega, ele gosta de arrombar, arrombar assim no bom sentido, né? De tipo, ele está dizendo assim, olha, eu cheguei. A pessoa alegre, animada e tal. O planejador, ele já faz todo um planejamento antes, mas às vezes nem sempre sai tudo como ele espera. E o analítico ou analista é aquele cara, né, que vai realmente analisar os fatos, observar, fazer levantamento de informações antes de qualquer tomada de decisão. E eu vejo que cada pergunta, né, cada pergunta não, desculpa, cada modelo de comunicador, as pessoas têm um pouquinho de cada um. Alguns ressaltam mais na gente, como eu comentei, né? Eu sou a executora de mão cheia e planejadora um pouco, depois vem ali a analítica e, por último, a comunicadora. Eu jamais vou chegar num lugar e vou e tenho essa pretensão de chegar chegando, né? Como a gente fala aí por aí. Eu não chego chegando. Mas, enfim, eu era uma pessoa extremamente tímida, até não poder mais. E me tornei, né, uma profissional de comunicação. Aí fiz pós-graduação em marketing, fiz pós em neurociências, fiz pós em gestão escolar, fiz mestrado em desenvolvimento regional, fiz MBA em administração de empresas e me tornei uma empresária hoje, com 18 anos de empresa, me tornei uma professora, com 9 anos aí de vida de lecionando, né? E uma palestrante também. Aliás, antes de eu me tornar palestrante, antes de eu me tornar professora, eu me tornei palestrante, né? Eu fazia palestras nos meus próprios clientes, em educando as pessoas de dentro da empresa a como tratar os clientes dela. E assim começou, né? E aquele negócio, a gente sempre tem um frio na barriga antes de entrar numa sala de aula nova, antes de começar uma turma nova, antes de entrar num palco para fazer uma palestra, porque é sempre uma adrenalina estar lá, né? Estar à frente, falar em público, e eu não nasci sabendo, aprendi muito, e eu acho que é isso, né? Não é porque você é tímido que você sempre será tímido. Ah, muito bom, professora. É uma habilidade que nós vamos desenvolvendo com o percorrer como as demais. Eu também me vejo aí um pouco comunicador, professora. Um comunicador, planejador, executor nem tanto, mas, como a senhora bem disse, algumas se sobressaem sobre as outras. Então é muito importante. Isso que a senhora falou é muito poderoso, professor, muito poderoso. Quer dizer que uma pessoa ela não está ali é,
definhando na própria história. Ela não precisa definhar na própria história. Ela não é porque foi assim que tem que ser assim. Então, são habilidades que podemos estar aí trabalhando. Talvez não fique ali, né, no nível que da melhor das suas capacidades. Talvez o seu nível de execução é muito maior, mas não quer dizer que não possamos desenvolver outras habilidades. Isso realmente Sim, é bem pertinente. sim, eu acredito que a timidez, ela vem de um medo, né, de uma insegurança de errar, muitas vezes, né, uma insegurança de estar exposto a pessoas, estar em público. Mas isso é algo que a gente consegue desenvolver, que a gente consegue trabalhar. E aos poucos você vai ficando bom e daqui a pouco você nem pensa mais no que você só vai e só faz. A senhora mencionou, né, que antes de ser professora foi palestrante e, de fato, a senhora começou do zero. Começou do zero e mesmo com essa timidez, a senhora enfrentou e foi. Mas antes de entrar numa sala de aula, pegar no microfone, fazer uma palestra, um workshop, o que a senhora tanto participa, tem aquela vozinha interna que fala assim, faz isso não, vão rir de você. Então é aquela voz que te sabota, aquele medo que te prejudica. O que normalmente podemos fazer antes assim de uma grande apresentação ou antes de uma aula? E vamos falar até mesmo para que pessoas que estão ali fazer um trabalho de escola que é simples, mas que também gera ali um estresse. O que podemos fazer antes para que nós possamos acalmar o nosso espírito, vamos dizer assim, e para que tudo transcorra tranquilamente? Olha, eu costumo dizer assim, o nosso cérebro, o cérebro humano, é o nosso maior vilão. Eu aprendi ao longo dos tempos que a nossa mente, ela chama a mente porque ela mente para a gente. Isso é uma brincadeira de terapeutas, né? Só que ela faz total sentido. A nossa mente, ela sempre quer estar na zona de conforto dela. Para isso, ela cria os obstáculos para o nosso desenvolvimento. O segredo está em entender que isso é uma projeção da sua própria mente, esse medo, essa insegurança. É claro que você tem medo, e isso é normal, mas você se preparou, você se planejou, você estudou, e você vai fazer. As pessoas, elas nunca estão prestando atenção 100% naquilo que a gente está falando. Isso também é algo que nos acalma. Então, deixar que o cérebro entenda, deixar você mesmo, você fazer um raciocínio de que, primeiro, o seu cérebro está te boicotando. Ele quer ficar na zona de conforto, ele não quer que você dê um próximo passo na sua vida. Isso já é um grande entendimento, porque você vai dizer para você mesmo, dizendo para o seu cérebro, não, eu sou capaz, eu estudei, eu me planejei e eu vou fazer. É o primeiro passo. Segundo passo é entender que as pessoas que estão te assistindo, elas jamais estarão prestando 100% de atenção em você. Terceiro passo é se portar com uma voz firme, né? Ter ali uma boa dicção, com clareza, um bom posicionamento, porque você estudou para aquilo lá. Você sabe muito mais que as pessoas. Também é um excelente exercício, inclusive que eu já faço. Todos esses exercícios que eu comentei agora são exercícios que eu faço quando eu tenho segurança. Eu vou dar um exemplo. A última maior palestra que eu fiz foi num congresso agora no Rio de Janeiro. Eu saí de São José dos Campos, Vale do Paraíba, fui para o Rio sozinha para fazer uma palestra num congresso onde só tinha professor e aluno, mas tinha muitos professores. Então imagina a insegurança de você sair sozinha da sua cidade, pegar um transporte. Eu fui de buzzer para ser barato, porque você sabe, congresso, a gente investe nos congressos, os professores que investem, porque são publicações científicas para nós.
para chegar lá e ainda apresentar para vários professores. Então, isso foi uma baita de uma prova para mim. E foi fantástico. Por quê? Porque eu fui o tempo todo trabalhando com o meu cérebro nesse sentido, mas eu me preparei muito, né? Eu revisei o conteúdo no caminho também, já tinha revisado, já tinha desenvolvido o conteúdo, mas eu fiz questão de revisar no caminho. E foi fantástico, porque eu fiz amizades lá, depois de me apresentar, né? Fui falar de algo que eu domino. Então, essas dicas que eu dei agora são dicas que eu executo. E só mais duas para finalizar a minha fala perante a sua colocação. Eu entendo que o segredo não é a gente brigar com o medo, mas transformar o medo em combustível. De que forma? Dialogando com ele. Né? O cérebro projeta o medo de uma timidez, de uma falta de segurança, e você já sabe que teu cérebro, que é uma mente, que tá mentindo para você. Então, o primeiro ponto é transformar esse medo em energia. E como? Dialogando com ele, dialogando com você mesmo, e mostrando para você que você é capaz. E por último, mas não menos importante, muitas vezes eu tenho insegurança até de ir em locais sozinha. Em locais que eu vou, por exemplo, encontros de network, por conta da minha vida de empresária, eu tenho que fazer muito isso. Estar com pessoas que trazem negócios para a minha empresa. E às vezes eu fico naquela insegurança, puxa, mas eu vou sozinha, poderia ir acompanhada, não é mais gostoso você chegar acompanhada, você ter com quem conversar? Mas aí você pensa, e de novo, você conversa com você mesmo. E eu faço isso às vezes, quando eu estou num momento mais emotiva da minha vida, mais delicado, e eu tenho que enfrentar aquelas pessoas que eu não conheço, que eu não sei se eu vou chegar e vou encontrar um conhecido lá, ou se eu vou ter que me esforçar para fazer amizade com alguém, porque isso para mim é um esforço. Eu sou uma profissional de comunicação, mas isso para mim é um esforço. Então, eu reflito sempre, Flávia, as pessoas também estão com o mesmo sentimento que você está. Isso é fantástico, porque esse sentimento ele não é só meu. Outras pessoas também estão naquele local com um pouco de insegurança, com as mesmas dúvidas que eu. E aí você transforma aquele medo em energia. E aí você vai, e aí você faz, e a cada vez que você faz, a cada vez você se torna mais forte. Eu acho que é isso, uma colocação bem interessante para a gente. Porque se a gente fosse deixar levar pelas coisas que acontecem, pelas coisas que vão falando, porque nós mesmos, muitas das vezes, nos sabotamos. Então, deixar aquela vozinha, você não vai conseguir e tal, fica quieto, esse silêncio e tal, é contra, porque você estudou, como a senhora mencionou, estudou, você trabalhou, você chegou até ali. Então, já o primeiro ponto já temos, né, que é o conhecimento, já temos ali o ponto de start. Então, superar essas expectativas, assim, é pegar o nervosismo e transformá-lo, né, em combustível, o medo em combustível, para que possamos, de fato, né, exercer. Né? Eu falei isso ontem para alguns alunos. Ter coragem não é não ter medo. É fazer o que é necessário ser feito, mesmo com medo. Então, hoje, para estarmos aqui, foi um momento de preparação. Não é algo fácil também. Mas, mesmo que esteja no nosso dia a dia, como a senhora mencionou, realmente, há ali o friozinho na barriga, né? E precisamos estar passando por cima disso. Né? Você troca o medo pela missão. Né? Eu preciso fazer. Entendeu? Falar sobre como a emoção, né, trabalha na gente é muito complexo, mas nós temos que superar tudo isso para que nós possamos, de fato, realizar ali a missão. Certo, professora? Muito obrigado. Ó, só insight incrível, entendeu? Professora, vamos levar um pouco agora, né, para o lado profissional mesmo. Né? Vamos trabalhar ali dentro das corporações, das organizações, pessoas que, como se posicionar? Qual que é a postura? Como que a pessoa precisa se portar perante, por exemplo, a uma entrevista de emprego, por exemplo?
E hoje, muitos dos jovens, ou mesmo pessoas que estão muito tempo fora do mercado de trabalho, têm essa dificuldade de se adaptar aos novos modelos, aos novos moldes, né, da realidade atual. Então, como nós podemos, trabalhar o tímido, né, a pessoa que tem essa dificuldade mesmo de falar em uma entrevista de emprego, por exemplo? Olha, numa entrevista de emprego, o jovem, na maioria das vezes, é porque eu geralmente entrevisto bastante jovens, né? Por conta até da agência, de abrir vagas e tal. O que desperta atenção em quem está entrevistando é a postura, em primeiro lugar. Então, a postura é a comunicação corporal. A gente fala de comunicação corporal. Então, para as mulheres, os ombros retos, né, os queixos levemente elevados, demonstra uma postura corporal, uma elegância. Ela não precisa chegar com tudo, ela mostra a postura corporal. A postura corporal de uma pessoa demonstra segurança ou insegurança. Se o homem chegar também com os ombros totalmente caídos e acuado para baixo, ele também vai demonstrar insegurança. A mesma coisa a mulher. A postura, então, firme. Um aperto de mão que não seja nem aquele que esmague a mão do próximo, nem aquele que, nossa, não estou nem sentindo a mão do colega, né? Ou seja, um meio termo, um aperto de mão de meio termo, para mostrar, olha, eu tenho presença, um olhar nos olhos, sem desviar o olhar. É muito importante olhar nos olhos das pessoas. E aí sim vem a fala, né? A educação, um bom dia, uma boa tarde. Isso são as primeiras impressões para começar uma entrevista. Eu gostaria de fazer um comentário que ele está relacionado à pró-atitude, né? Eu acho que hoje o que as empresas mais buscam é a atitude das pessoas que estão sendo entrevistadas. As empresas querem colaboradores que sejam proativos. E uma vez eu estava estudando sobre isso, e no meu estudo veio à tona um case de alguém que fez uma entrevista e propositalmente ele jogou um papel no chão ao lado do entrevistado. E todas as vezes que trocava o entrevistado, ele jogava o mesmo papel no chão, para ele ver qual dos entrevistados teria já a proatitude de pegar esse papel no chão. Porque eu fui lá para fazer entrevista, não é minha obrigação pegar um papel no chão, mas demonstra aquilo que eu sou, demonstra um pouco da minha essência. Então, o primeiro ponto é isso, entender que os detalhes fazem a diferença quando você quer ganhar uma vaga de emprego. E aí, claro, entra a postura da voz, o tom de voz, a firmeza da voz, a clareza na fala, tudo isso entra. Mas a primeira impressão que fica é a postura corporal, o toque de mão, o olhar nos olhos. E claro que depois uma cadência de situações, como eu acabei de mencionar. Acho que é isso que a gente pode ressaltar nesse quesito. Tem um livro muito bom, professora, que eu peguei para ler um pouco, até utilizei ele um pouco num artigo que eu precisei realizar. O Corpo Fala. O Corpo Fala. Esse livro eu achei muito interessante. Quem tiver oportunidade, leia. Leia. Tá? É muito bom. Quando você, igual a senhora falou, né? Imagina se eu tivesse falado aqui. Ai, meu Deus. Que credibilidade eu estaria passando para vocês? Nenhuma. Então, realmente, aí essas expressões corporais, né? O semblante, o tom de voz, imagina não teria ali a
credibilidade necessária, vocês olhariam de uma forma totalmente diferente. Então, realmente, trazer uma postura adequada para o ambiente adequado, ele é essencial. Ontem eu também estava falando com alguns alunos sobre técnica, gente. Técnica é simples, você estuda, você vai aperfeiçoando. O que hoje a professora muito bem trouxe, muito bem falado, são os comportamentos. O comportamento é o que difere você de uma máquina. A máquina tem aquele comportamento, foi criada para ser daquele jeito. Você não. Você precisa ser diferente. Você precisa ter habilidades que ninguém é insubstituível, mas que seja difícil de te substituir. Então, habilidades comportamentais, a fala, a comunicação. Então, todos esses pontos que a professora veio elencando são importantíssimos, porque são diferenciais. E num mundo tão competitivo, em geração aí de IA atrás de IA, muitos dizem que, professora, que provavelmente a senhora já escutou isso, que a IA vai substituir. Difícil, porque só se ela for muito fidedigna a um ser humano, e olhe lá, e é muito difícil, porque o comportamento é diferente. Então, acredito que essa questão da IA e os comportamentos, você acha que não tem tanto nexo de substituir o ser humano, você acha? Eu acho que não. Eu acho que o ser humano ele pode usar a IA a favor dele. Tem algumas situações que a gente vê que sim, que substitui, né? A inteligência artificial, alguns países que são mais desenvolvidos tecnologicamente falando, China, Japão, já substituíram muito funções como de garçom, de profissional que fica no posto de gasolina, atendente de posto, tirador de pedido, naquelas lojas de fast food, né? Em Japão, no Japão, na China, tem aqueles robôs que já fazem tudo, né? Você paga automaticamente ali no cartão de crédito, você é um autoatendimento, depois já entra um pedido, o robô tem os braços articulados, um cérebro central, ele mesmo já coloca seu refrigerante, pega sua batata frita, bota para fritar a batata, monta o lanche ali, frita o hambúrguer, porque ele tem vários braços, ele faz tudo ao mesmo tempo. É muito mais rápido, prático e eficiente até do que um ser humano, do que vários seres humanos que teriam que ter. Imagina um McDonald's com um robô central e vários braços articulados, parecendo uma teia, uma aranha dentro do local. Então, sim, né, a indústria 4.0 substituiu muito emprego, porém, as pessoas precisam entender que elas têm que se formar para comandar o robô. Né? Mas eu não vou ter tempo de comandar o robô. Ótimo, então você vai arrumar uma outra profissão. Você também vai ter que migrar de profissão. Você vai ter que se modernizar um pouco e fazer uma migração de profissão. Mas, como todas as revoluções que nós já passamos, né, a Revolução Industrial, a Revolução 1.0, 2.0, 3.0, estamos agora na 4.0. E todas as vezes, em todos os cenários, o ser humano se reinventou. Então, acho que agora é mais um cenário que a gente se reinventa. Por isso, não adianta a gente chorar, né? E adianta a gente entender que algumas funções, sim, serão modificadas, serão substituídas, mas que a gente precisa, que a nossa capacidade criativa do cérebro humano, ela é fantástica e ela é capaz de se realocar de alguma maneira. O ser humano, ele sempre se reinventa. Acho que um exemplo que não está relacionado com tecnologia, mas que é um exemplo de reinvenção, é a própria pandemia. O que nós fizemos na pandemia, o que o ser humano se transformou para ele se manter vivo, para ele se manter ativo no mercado, para ele continuar vendendo. E, infelizmente, claro, alguns não conseguiram
ter uma sacada rápida e ter uma reinvenção dos seus próprios negócios e acabaram indo à falência e tal. Então, a gente vê que sempre nos cenários tem o ponto, os que se deixam levar pelo negativismo e se entregam e perdem essa guerra, e tem aqueles que vão para cima e fazem acontecer e ganham guerra. Então, eu acho que essa reflexão, o que nos cabe é nos cercar de pessoas que sejam capazes de nos fazer vencer. Ai, não, certinho, mas é isso mesmo. Algumas, se Deus assim nos permitir, que a nossa de professores vai ser difícil. Essa vai ser difícil, mas não impossível, mas tomara que seja aí bem difícil. Né? Hoje é difícil substituir um profissional dentro de sala de aula, né? Mas a tendência é adaptar, né? Como eu escutei uma palestra essa semana, o ser humano ele é adaptável, então ele precisa ser adaptável, ele precisa se adaptar a todas as situações que divergem aí da realidade, né, professora? Mas, bora lá. Doutora, muitas questões, né? Por exemplo, eu poderia estar aqui fazendo uma apresentação, colocando um PowerPoint e ficar lendo. Mas aí eu vou estar me escondendo atrás de uma leitura, porque aí é mais fácil, mais conveniente. Por que essa maneira de apresentação ela se torna uma armadilha para quem quer realmente sair dessa timidez e se comunicar melhor? Olha, o professor, ele não pode somente ler, né? Assim como um apresentador, um palestrante, ele também não pode chegar, abrir um PowerPoint e ficar lendo. Porque se for para ler, o aluno lê em casa, ele lê uma apostila, ele lê um livro. A pessoa não precisa ir até um auditório para assistir uma palestra de alguém que está lendo um conteúdo. Então, começa por essa reflexão, que eu acho que ela é fundamental para nortear essa conversa. Os slides, é claro que quando você está dando uma aula, tem conteúdo que é denso, é difícil, e você precisa trazer também algum conteúdo dentro daquele slide. Você tem que ter uma base ali, porque se você tem um aluno devagando nas ideias, ou alguém que está assistindo uma palestra que também esteja devagando nas ideias, você está ali falando, o professor está falando, o palestrante está falando, e o cara ou a moça está lá devagando. De repente, quando ela volta em si, o slide tem que trazer um norte para ela. Mas você não pode deixar o slide ser protagonista da palestra, porque senão você, como professor ou como palestrante, perde o brilho. E o brilho é teu. Você está lá para trazer o teu conhecimento, para levar o teu conhecimento adiante. Assim como é o que eu oriento para os alunos, por exemplo, em trabalho de conclusão de curso, em trabalho de projeto multidisciplinar, projeto extensionista, porque eu faço os alunos irem para frente de sala de aula para começar a se destravar, né? Então, eu acho que também tudo é prática. É claro que muitas vezes um aluno pode ter dificuldade, ele pode querer se esconder ali atrás daquela, como você colocou, muralha de texto, né? Mas, aos poucos, vai entendendo efetivamente qual é a dinâmica. A dinâmica é você levar o seu conhecimento. E, para isso, quanto mais você puder refletir a respeito do assunto e levar a tua prática adiante, melhor. Ajudei? Com certeza, sempre. Com muitas das vezes, realmente, muitas vezes nós vemos o despreparo de algumas pessoas que se camuflam ali com um slide, né? Que esse despreparo, né? E aí a gente retoma ali alguns pontos atrás, que é o preparo antecipado, né? Entender o que está acontecendo. Muitas pessoas realmente têm essa trava mesmo, entendo isso, mas se você está preparado,
temos que realmente progredir. E se sabe do assunto, porque o negócio a senhora mencionou, um trabalho de conclusão de curso. Eu fiz, então eu tenho que saber o que está sendo falado ali e não ficar preso a um slide e trabalhar ali somente com a leitura. Hoje, eu vejo que muitos alunos questionam, muitas das vezes, que é algo mecânico. Deixa ser mecânico e deixa o despreparo e também a timidez aí são camufladas por conta de um texto. Então, mas eu acho bem pertinente mesmo esse assunto e realmente é complicado a gente ter esse discernimento, mas nós temos que estar todos os dias trabalhando, treinando, aplicando, né? Muitas vezes a gente tem que falar com o espelho, né, professora? A senhora mencionou, né, que a senhora está viajando, vai falando. Eu também, muitas das vezes, eu faço uma reunião particular. Preciso conversar comigo mesmo, preciso trazer alguma coisa e eu sou o meu melhor ouvinte, porque eu vou ali, falo, erro, gravo, falo, escuto, não deu, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquele ponto, até que possamos ali chegar num nível e não ser coadjuvante, né? E como a senhora bem trouxe, o protagonista daquela apresentação, daquela palestra, daquela aula, né? Acho muito interessante. Muitas das vezes também nós temos que saber o momento de dar uma pausa. A senhora vê sentido nisso? Saber o momento certo de dar uma respirada, ter aquela pausa, vamos dizer assim, colocar uma pausa entre palavras. Eu tô muito nervoso. Aí eu começo, então, parece que eu estou cantando um rap em acelerado. Qual que a senhora acha interessante umas pausas estratégicas? O microfone está fechado. Desculpa. A pausa, ela pode não ser vista como um vazio, mas como exatamente como você colocou, como um recurso de autoridade. Na verdade, a pausa, dependendo da pausa, ela demonstra que você está raciocinando, porque nenhum cérebro consegue ser rápido demais para desembestar em falar o tempo todo, né? Claro que se você está discorrendo um conhecimento, você vai discorrer aquele conhecimento, mas quando ele chega ao fim, você tem que dar uma pausa. Até mesmo porque fala, e eu falo isso até para uma pessoa da minha equipe, é uma pessoa muito boa até da minha equipe, ele faz a parte comercial e também faz um pouco do operacional. Mas ele fala muito rápido. E eu falo para ele, olha, você tem que falar mais devagar, porque as pessoas, elas não entendem daquilo que você está falando. O conhecimento é teu, não é delas. Você precisa entender que elas não pensam como você, e nem na velocidade tua. Você não pode nem ir tão lento, nem ir rápido demais. Por quê? Você tem que ter um meio termo para que todas as pessoas consigam te entender aquilo que você está colocando. As pessoas que pensam rápido vão conseguir acompanhar um meio termo, não vão ficar entediadas se você for lento, como se você fosse lento demais, e as pessoas que são rápidas, elas também vão conseguir entender o meio termo. E o cérebro humano, ele funciona de que forma? Muitas vezes, quando você está com problemas, você pode até ter um determinado conhecimento a respeito de algo que você esteja assistindo, de uma aula, você já domina um conteúdo, já tem um certo conhecimento, ou de uma palestra que você está assistindo, de um tema que já faz parte do teu cotidiano, mas quando você está com um problema pessoal, esse problema te afeta. Ele afeta o teu cérebro, ele afeta o teu raciocínio, a velocidade de raciocínio. Um outro ponto que afeta é, às vezes, quando a gente tem que decidir muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é muito comum para mim. Dentro da empresa, eu me deparo, às vezes, diversas vezes já me deparei com situações na qual eu estou participando de algo e estou com a cabeça pensando em várias outras coisas que eu preciso fazer a minha equipe concluir, por exemplo. Isso, muitas vezes, ele pode me roubar a atenção. Então, o meu cérebro não vai raciocinar com a mesma velocidade que ele raciocinaria se eu estivesse com o cérebro tranquilo. Sendo assim,
eu até complementei, né, a tua questão, porque você me colocou somente a questão da pausa, e eu trouxe à tona aí a questão da velocidade da fala, que eu acho que ela faz muito sentido também com a pausa. A pausa ela pode ser vista até mesmo na própria pequena pausa que eu dou na minha fala. Por quê? Eu preciso fazer com que as pessoas raciocinem da forma como eu estou raciocinando. E para que eu faça isso acontecer, eu preciso fazer com que, quem me escuta entre no meu cérebro e me acompanhe. E para isso eu tenho que ter a parada do ponto final, eu tenho que ter a parada menor da vírgula, eu tenho que ter entonações diferentes, e eu tenho que ter pausa entre frases. Diante disso, a gente consegue entender que a pausa é extremamente importante entre frases. A pausa é importante para você trazer a conotação que você quer trazer na resposta, e a pausa é importante para você refletir, para realmente o seu cérebro poder condicionar o que eu vou falar a seguir. O cérebro precisa de um condicionamento, senão você desembesta a falar, daqui a pouco o cérebro esgota, e aí vem um ponto de interrogação interna. E agora? Onde eu parei mesmo? O que eu falei? Fui tão rápido que nem eu mesmo consigo lembrar o meu raciocínio. Eu acho que é por aí. É bem por aí, professora. Bem por aí. Conheço pessoas também que falam sem pausa, sem vírgula, sem travessão, sem ponto de exclamação, sem nada. Eu sei que você vai falando aí, você tem essa dificuldade. O que você falou? Você tem que parar, olhar e quase fazer uma leitura labial, e é quase difícil. Misericórdia. Mas é realmente essa questão da velocidade também que a senhora trouxe, é bem interessante. Bem interessante, não tinha me atentado aí, só como a gente aprende. Aprende. Professora, mas assim, se eu perguntar para a senhora de física quântica, se eu perguntar para a senhora aí de biologia, como que a senhora se depara com uma situação de que uma resposta que você não, uma pergunta, perdão, que você não está esperando? Como que você se depara com essa situação, mesmo você ir sabendo do assunto? Por exemplo, acontece, eu pego a senhora de supetão aqui agora, faço uma pergunta que a senhora sabe a resposta, mas a senhora não está preparada para isso. Como que é a reação? Como que a pessoa reage? Como que ela precisa agir, mesmo ela não sendo incompetente, porque ela sabe do assunto, mas ela foi pega de surpresa? Como que a pessoa pode lidar com essa situação? Olha, o primeiro ponto, se ela foi pega de surpresa, ela sabe do assunto, mas ela não domina tanto o assunto, eu acho que o primeiro ponto é a gente ter humildade em dizer que você não tem esse conhecimento. Porque um professor, ele não é uma máquina. O palestrante também pode não ser uma máquina de conhecimento ambulante, né? A gente tem um conhecimento sobre assuntos, estuda para isso, mas você pode ter dificuldades. Você pode não lembrar de uma resposta. E eu acho que o primeiro ponto é ter essa humildade, né, de dizer para os seus alunos ou para pessoas que estão te assistindo, ou até mesmo numa conversa a dois, dizer: olha, eu não sei te responder sobre esse assunto, é da minha área, mas nunca vivenciei, nunca presenciei, nunca precisei explorar a fundo esse tema, e eu vou pesquisar e entender. Se for necessário, vou falar com alguém que tenha um domínio aprofundado a respeito para te trazer uma resposta. Eu acho que o primeiro ponto é esse, né? É reconhecer que você não é perfeito e que você tem o direito de não saber algo. Bom, diante disso também, mostrar, né? Ter ali a perspicácia de mostrar que isso é uma oportunidade de aprender mais. E você só vai conseguir mostrar isso se você for humilde e reconhecer que você não tem o domínio de tudo. Bom, eu sempre fiz assim e sempre funcionou, as pessoas sempre me respeitaram. Não, com certeza, né? Como a senhora mencionou, né? Não sabemos de tudo e não somos obrigados a saber de tudo, né?
temos que entender da nossa área, e um pouquinho de cada coisa aí é legal, né? Mas tem certas coisas que são perguntas aí que, de fato, aí, capciosas, que tentam aí, muitas vezes, tentar tirar a nossa firmeza, mas vamos, no decorrer do tempo, nós vamos praticando e ficamos aí, pegamos aquela malícia, né, de saber entender, de ver o local, entender a situação. Acho que é bem pertinente, mas o caminho é esse mesmo que a senhora falou, realmente trazer a luz e falar, não sei, mas vou procurar saber e vou te dar a resposta. Eu acho que é a resposta a mais correta que nós podemos dar quando não entendemos de alguma coisa, ou deu aquele famoso branco, né, por conta de nervosismo. Isso acontece, né, professora? Sim, com certeza. Com certeza, acontece. E Ou, não só o nervosismo, né? Eu acho que o branco, ele às vezes acontece até diante da situação emocional que o ser humano está passando, né? Muitas vezes você está ali, você pode dominar um assunto, mas se você está, por exemplo, teu pai está no hospital, tua mãe está no hospital, teu filho está doente, não sabe o que que é, seja o que for. Tem situações que abalam a gente de uma maneira que você acaba passando por situações desse nível, né? De tipo bloqueio mental, o famoso deu um branco, né? ou quantas vezes já aconteceu isso em aula, professora? Já, É com complicado, é certeza. complicado. Mas Mas a não gente se só. vira. Nada, tem que dar os pulos, né, professora? Tem que dar os pulos, porque senão. Ai, ai. Mas o nervosismo, professora, afeta também, tanto psicologicamente, mas também fisicamente, né? É, eu já até mencionei, quando a pessoa está falando, está com um nível de estresse muito alto, ou está ali muito preocupado, a voz começa a modular de voz, a modular demais, começa ou começa a caçar palavras, né, a voz trêmula, então, parecendo uma cabra cantando, né? É, como trabalhar isso? Como aquecer, faz um aquecimento, ou como trabalhar esse ponto, né, para que o físico mesmo não atrapalhe o desenvolvimento. Ó, eu acho que isso a voz trêmula significa insegurança, né? Uma pessoa que está insegura, que pode não ter estudado muito, pode não ter se preparado. Então, para trabalhar a voz trêmula, é se preparar melhor. Para se preparar melhor, se você vai dar uma palestra, você tem que fazer o conteúdo da palestra antecipadamente, treinar no espelho, né? É o famoso treinar no espelho. Para que algo dê certo, eu preciso treinar, eu preciso me preparar. É muito legal, me veio na cabeça agora, respondendo essa pergunta para você, duas situações. Eu, eu muitas vezes tenho que fazer palestras de 6 minutos num grupo de network que eu participo, e essas palestras de 6 minutos são relacionadas à minha área de atuação profissional. E geralmente eu falo de um tema específico. As minhas últimas duas palestras foram sobre tráfego pago, que é um dos braços de uma agência. E eu não preparei nenhum slide para as palestras, nenhum slide. Mas eu falei sobre tráfego contando uma história. Então, eu utilizei o recurso do storytelling, que é um recurso que conecta as pessoas. O que mais conecta as pessoas quando elas estão nos assistindo é quando a gente fala de histórias, né? Então, é o storytelling. E para isso, não é porque eu não tinha slide que eu não preparei o meu conteúdo. Eu decidi trazer um storytelling, contar uma história, e tive uma boa postura no salão, tive uma voz firme, e contei uma história do início ao fim, em 6 minutos. Mas só que para que ela saísse perfeitamente em 6 minutos, uma história que eu, na teoria, não teria nenhum slide para me apoiar, eu tinha que ensaiar, né? Eu tinha que ensaiar porque eu queria que aquilo lá saísse perfeito.
E assim eu ensaiei. Eu lembrei agora, dando essa resposta para você, porque eu fiquei aqui em casa na noite anterior ensaiando. Eu ensaiei muitas vezes. Eu colocava o cronômetro para contar e eu ia contando a história, às vezes em silêncio mesmo, para mim. E aí, às vezes, saía errado, e eu falava, não, Flávia, não é isso, eu quero falar isso é melhor. E ia lá, e escrevia, e lia, e depois era só no mental ali, só no mental exercitando. Então, o que que eu quero concluir com isso? Que por mais que a gente domine um assunto, ou por mais que a gente tenha insegurança e voz trêmula, o que vai fazer com que saia perfeito é o preparo. Mesmo que você não tenha slide, mesmo que você vá fazer uma coisa simples, essas foram as minhas melhores apresentações que eu fiz na vida. Foram os melhores feedbacks que eu tive das apresentações, que foram duas já, que foi sem slide nenhum. Só com presença de palco ali, só contando uma história. E a mesma analogia a gente leva para a voz trêmula, porque não existe voz trêmula se você se preparou. Até que você pode chegar um pouco ansioso e ter ali a voz trêmula no início. Aí vem a outra técnica lá atrás, né? Lembra que o seu cérebro mente para você, que ele quer te colocar, ele quer fazer você declinar, abortar, ele não quer ir para lá, ele não quer sair da zona de conforto dele, ele não quer que você melhore como ser humano. Ali para ele quietinho tá bom, ele não está gastando energia, né? Mas você vai contra ele, porque você já sabe disso, então você vai dizer para ele: não, eu vou porque eu mereço crescer, eu mereço conquistar os meus objetivos. E então são lutas diferentes até você chegar lá, né? Com certeza, professora. Professora, já sim, o tempo já passou, a gente está aqui. Vamos a última para finalizar aqui. Vamos pegar agora o contexto geral de tudo. Né? Vamos pegar aqui tudo o que nós falamos, tudo que a senhora trouxe, tudo que a senhora contribuiu. E agora? Sair dessa live, o que fazer? Fala pra gente. O que fazer? Após live, assistir, entendi que eu tenho que me preparar, entendeu? Que eu tenho o meu perfil, que eu tenho que analisar o meu perfil, entendeu? Que eu tenho que ficar preparado, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que realmente estar ali na ponta da língua, tentar deixar o nervosismo, trabalhar com isso, tornar ele uma fonte de combustível. Mas e agora? O que eu faço? Eu desligando aqui, o que eu faço? Olha, assim, eu acho que diante da tua consideração, eu posso dizer assim que se preparar, né? É claro que assistir a live, pegar as dicas, anotar as dicas e executar as dicas. Se preparar é, 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 e através de uma reflexão de que o preparo não é uma prisão. Você não está se aprisionando, se acorrentando, pelo contrário. Quando você se prepara, é aí que você conquista a liberdade. É aí que você dá um passo para conquistar uma liberdade, para ter uma satisfação que não tem preço, quando você consegue fazer algo que você deseja muito, mas que você tem medo. Então, o preparo é isso, né? Saindo da live, para as pessoas que acham que tudo que nós falamos aqui faz sentido para a vida delas, para a carreira delas, de alguma maneira se faz um sentido. Às vezes, tudo aquilo que foi falado aqui, ele pode fazer sentido até num diálogo a dois. Quantas vezes eu já dei aula de marketing pessoal ou de comunicação? Quantas vezes eu já falei que a responsabilidade da comunicação é de quem comunica, não é do receptor, é do comunicador. E quantas vezes a gente vê profissionalmente ou até nas famílias brigas acontecerem porque uma pessoa falou alguma coisa e a outra não entendeu, e aquela pessoa que fala fica brava, né?
sendo que a responsabilidade de ser clara é da pessoa que está falando. Então, ela não tem o direito de ficar brava com aquela pessoa que está ouvindo. E é muito engraçado isso, né? Até a gente entender que a responsabilidade é a nossa, é de quem está verbalizando, é fazer ser entendido. Porque senão o outro lá da outra ponta, ele pode entender aquilo que ele quiser. Mas para quem faz sentido, para todos que absorveram isso de alguma maneira, tudo que foi falado aqui, o que eu posso dizer é isso, né? Concluir é isso. O preparo não é uma prisão. O preparo é um passo para a liberdade. Comunicação é isso, né? É a gente ser feliz levando conteúdo para as pessoas. E é isso. Agradeço demais, Wesley. O bate-papo foi muito mais surpreendente do que aquilo que eu imaginava que poderia ser. Adorei, foi uma satisfação enorme estar aqui, de verdade. E Eu desejo para todos um bom final de semana, né? Porque chegou. testou, professora. Graças ao bom. Professora, muito obrigado. Né? Realmente agradeço a disponibilidade. Eu sei o quanto a senhora está cansada, exausta aí da semana corrida, mas eu agradeço a senhora, tá? Que possamos aí ter esse novo bate-papo novamente, tá? E que possamos levar esse conhecimento adiante, tá bom? Gente, eu quero agradecer Bastante. a todos vocês que compareceram. Muito obrigado. Como de costume, beijo, um queijo para vocês. Determinação ao máximo, desistir não é uma opção. Até a próxima, professora. Tchau, tchau, meu povo. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.